Boa noite, povo de Deus. Pode ser melhor. Para mim foi excelente, mas para Deus pode ser melhor. Vou tentar de novo. Boa noite, povo de Deus. Bem, alguns aqui já me conhecem. Eu me chamo Daniel, faço parte da Paróquia Santa Luzia, lá onde estou no grupo de jovens, no grupo de oração que acontece todas as quartas-feiras, o grupo Deus Conosco. Lá também estou na plantação dos Coroinhas. E hoje para mim é uma grande alegria retornar a este grupo, que desde o momento em que eu me mudei para Vitória, sempre ouvi falar muito bem de vocês, já contei, já babei ovo de vocês muito tempo aqui, todas as vezes que eu empregar aqui eu babo ovo de vocês um pouquinho, mas para mim é uma grande alegria retornar a essa casa que tem sido referência na nossa arquidiocese, como um local onde os jovens têm encontrado o Senhor, que é esse grupo de oração Sentinela. Nós vamos o que o Senhor colocava no meu coração, aliado com a moção do núcleo para essa noite, é que o tema dessa pregação ele vem falar muito sobre propósito. O tema dessa pregação vem falar muito sobre o querer de Deus para a nossa vida, sobre os propósitos, os desígnios de Deus, o que Deus espera de nós e os passos que Deus sonha para nós. E essa pregação vai falar muito sobre isso. E a moção que foi me passada do núcleo é que tinha uma visualização de um caminho e que nós precisamos entregar os passos dos nossos caminhos na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o tema dessa pregação de hoje é: o coração do homem dispõe o caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Se alguém trouxe a palavra, abra por favor, Provérbios 16, do 1 ao 9. Enquanto você procura, eu queria só que você repetisse o tema por mim aqui, que eu errei o nome, tá? Mas eu juro que eu preparei o tema certo, prometo. O tema é o seguinte: é preciso se abandonar no Senhor, porque é Ele quem dirige os nossos passos. Eu vou falar e se repete pausadamente, tá bom? É preciso me abandonar no Senhor, porque é Ele quem dirige meus passos. Adotei hoje, estou falando das ideias. Provérbios 16, do 1 ao 9, acharam? Quem achou, fala amém. Amém. Eu tenho pouco tempo aqui na frente, tá? Só me passaram 10 minutos hoje. Eu fui. Diz assim: cabe ao homem formular os projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas é o Senhor quem pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor, e teus planos terão bom êxito. Tudo fez o Senhor para seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo o coração altivo é uma abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Versículo 8: mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Nós que somos jovens temos a vida toda pela frente. Então nós muitas vezes temos mais sonhos do que, desculpa dizer, as pessoas um pouquinho mais tarde. Então é provável hoje que você e eu tenham sonhos maravilhosos. Então você talvez tenha sonho de casar, talvez você tenha sonho de ter a casa própria, talvez você tenha sonho de ter o próprio carro, talvez você tenha sonho de abrir a clínica da faculdade que você fez, talvez você tenha sonho de fazer uma pós ou se formar na faculdade. Tem gente que não tem nem CNH, está aprendendo a tirar CNH, o seu sonho é terminar sua CNH. Eu não sei. Todos temos sonhos, cada um tem o seu sonho na medida do seu coração. E é por isso que diz o versículo 1: cabe ao homem formular os projetos em seu coração. E aqui o que o Senhor colocava no meu coração para essa noite é que, como diz a palavra, tudo é bom para nós. Para mim e para você, talvez tudo seja bom, e eu estou falando que tem muitas coisas que são lícitas. Então fazer faculdade é lícito, se formar é lícito, abrir a sua clínica é lícito, tirar sua CNH é lícito, você casar é maravilhoso, amém, para muitos. Tem gente que precisa desencalhar com Jesus, mas
O que eu estou te falando é que tem coisas maravilhosas que são propósitos seus, que são lícitos e que faz bem para o seu coração e que não tem nada de errado em você sonhar com essas coisas. Quem me entendeu, fala amém. Amém. Se está claro o que eu falei, repete aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, o que eu queria que você soubesse, o que o Senhor colocava no meu coração é que essa é uma pregação de muita maturidade aqui agora. De muita maturidade. Então eu queria falar com você que hoje essa pregação vem falar sobre algumas coisas que são lícitas, mas que mesmo sendo lícitas, mesmo que sendo permitidas fazê-las, se nós não colocarmos Deus no centro das coisas lícitas do nosso coração, nós estaremos caminhando como cegos em uma estrada. Se Deus não estiver guiando os passos, mesmo os passos que não têm pecado, nós estaremos como cegos numa estrada. Se eu e você não entregar até mesmo os caminhos lícitos que o nosso coração pode fazer, aquilo que não tem pecado, se eu e você não entregar nas mãos de Deus, pode dar muito problema na nossa vida. Fala para quem está ao seu lado, pode dar B.O. para você. Então é por isso que diz o versículo 3: confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Então, querido, eu queria que você soubesse que aqui eu não estou falando sobre pecado, eu não estou falando sobre machucar o coração de Deus, eu estou falando dos nossos propósitos terem êxito, eu estou falando dos nossos sonhos terem sucesso, eu estou falando dos nossos sonhos agradar a Deus. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de propósito alinhado com o propósito de Deus. Quem me entendeu, fala amém. Amém. Bate no seu peito e diz: não é sobre pecado. Não é sobre pecado. Fala para quem está ao seu lado, é sobre propósito. É sobre propósito. Meu Deus, que sede, meu Deus. E aqui, meus irmãos, o que eu queria falar com vocês hoje: se abandona no Senhor, abandona os seus passos nas mãos de Deus. Esse é um propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E se nós abandonarmos os nossos propósitos nas mãos de Deus, Deus confiará a nós muito mais. Então a pessoa chega para mim e fala: Daniel, passei na faculdade, mas você rezou para Deus entregando a sua faculdade? Daniel, arrumei um emprego, mas você rezou para que esse fosse o emprego que Deus queria para você? Daniel, eu arrumei um namorado, as meninas, maravilhoso, glória a Deus. Mas você rezou para Deus para saber se era hora de namorar, se era hora de namorar essa pessoa, se era para namorar agora e não daqui a 3 meses? Querido, não estou falando de pecado, estou falando de propósito. Tem coisas que são lícitas, não tem problema, mas se eu e você não entregar nas mãos de Deus, lá na frente quebra a cara. E aí as pessoas vão falar: ai Senhor, onde estavas quando eu entrei? Onde estava? Como se a gente nem entregou nas mãos de Deus. E depois viemos culpar o Senhor: ai, minha faculdade deu errado, eu tranquei meu curso, não sei se essa é minha vocação, não sei se eu quero ser padre, se eu quero ser missionário, eu não sei nem o vocação da minha vida. Por quê? Porque não entregou nas mãos de Deus. Não é sobre pecado, é sobre propósito. Então, se eu e você não entregar os propósitos puros do nosso coração nas mãos de Deus, os passos lá na frente podem dar errado. Fala para quem está do seu lado: não me estressa hoje não, repete comigo: nem tudo é sobre pecado. Hoje é sobre propósito. Então, querido, hoje aqui eu já falo para você uma coisa que me estressa. Eu não sei como que alguém consegue viver sem rezar. Eu não sei. Eu não sei como é que alguém consegue sair de casa sem rezar. Eu não sei. Tem gente que está com ódio em casa, está vivendo um inferninho dentro de casa. Já chegou a idade que o seu temperamento não bate mais com o temperamento de pai e de mãe. Você está doido para morar sozinho. Aí você, num dia de impulso, fala: eu me mudo daqui porque eu não moro mais com você, sua fé. Mas aí qual é o problema? Tem problema sair de casa? Não, não é pecado sair de casa. O problema é como você fez isso, como está alinhado o propósito. Deus tem um propósito, filho abandona pai e mãe. Agora, se você não fizer no momento que Deus planejou para você, você vai tentar
antecipar os propósitos. Você não vai estar se abandonando nas mãos de Deus. Você vai estar tomando conta ao seu bel prazer. Isso não é você se abandonar. Isso não é Deus cuidar dos teus passos. Isso não é Deus cuidar dos teus planos. É você sendo o Senhor da sua vida. É você comandando a sua vida. Deus não teve nem sequer o pedido para saber se você tinha que sair de casa. Deus não foi nem consultado para saber o que você queria fazer. Você só foi lá e fez. Então o problema não está onde Deus estava quando aconteceu. O problema é, antes de acontecer, não foi comunicado a Deus. Fala para quem está do seu lado, você está me estressando já. Gente, eu estou suando aqui na frente, misericórdia. Então aqui eu queria dizer para você, tudo é sobre pecado. Hoje nós estamos vendo que o que Deus quer falar, o se abandonar nas mãos dele, é abandonar os passos por inteiro. Então, queridos, eu aprendi que quando for sair de casa, você levanta e reza. Você reza para acordar, você reza para dormir, você reza para almoçar. Eu aprendi que se reza antes de namorar, não se reza depois que a cagada está feita, não. Se reza antes de cagar. Então você reza antes de namorar. Se for para terminar, reza para terminar. É por isso que a gente vê um monte de católico sofrendo. Ah, eu não, mas ninguém quer, ninguém me ama, ninguém me quer. Leão, Deus reza por mim, Por quê? Porque não rezou no processo, não rezou para finalizar o processo. Gente, o problema são coisas lícitas. Não tem nenhum pecado mandando, falando que se você terminar errado é o problema. O problema isso afeta propósito. Não se abandonar nas mãos de Deus afeta os sonhos de Deus para você. Você fica atrasado na vida. Isso segura seus sonhos. Isso impede de você progredir. Você fica paralisado no tempo. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que esse pai está falando? Estou ficando vermelho, já sei. Estou ficando vermelho aqui na frente. Então, queridos, hoje precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Precisamos entender quais são os sonhos de Deus para mim e para você. Essa é a realidade hoje. Então nós temos encontrado jovens que estão vivendo coisas antes da hora, jovens que não entregam nas mãos de Deus o que vão fazer. Aí entra numa casa, não pede a Deus para consagrar aquela casa, vai se mudar de casa, não entrega aquela nova casa nas mãos de Deus. Eu falo para você, querido, que no meu processo de mudança, hoje eu estou na minha segunda casa. Talvez meu locatário está aqui na frente, mas talvez eu vou ter que ir para uma terceira casa depois. E eu e meu irmão, a gente fala lá em casa, a gente fala: a gente só vai se mudar se Deus falar que vai se mudar. Porque se Deus falar que a gente tem que ficar aqui mais alguns meses, vai ter que não tem jeito. Porque é Deus que manda lá em casa. Não é eu quem mando, não é meu irmão que manda, é Deus que manda. E se Deus manda, querido, ele falar não, é não. Se Deus falar vai, vai. Mas se Deus falar fique, eu fico. Então você precisa entender que quem manda na sua casa não é você, sua anta. Quem manda é Deus. Fala para quem está do seu lado: quem manda em você é Deus, rapaz. Tem que passar, o tempo já acabou aqui na frente já, rapaz. Mas tem uma coisa que Deus coloca muito no meu coração hoje, que é uma característica da pessoa que se abandona em Deus, para que você hoje possa viver realmente esses sonhos de Deus na sua vida. A primeira característica que Deus coloca no meu coração, das pessoas que se abandonam nele, repete comigo: dão exemplo. Foi péssimo, vou tentar de novo. Dão exemplo. Eu aprendi que os carismáticos eram facilmente reconhecidos em qualquer festa. Se você fosse numa festa, um aniversário, qualquer coisa, era fácil reconhecer a mesa que só tinha católico carismático. Era a mesa que não tinha um gole de cerveja. Só tinha todo mundo tomando refrizinho, todo mundo no suco. Carismático é gordo, mas carismático toma suco às vezes. Então eu aprendi que os carismáticos davam exemplo por onde passava. Por onde andava um carismático, eu cresci sabendo que ali era um católico da salvação. E não estou falando só pelo nosso movimento puxando sardinha, mas estou falando que a gente precisa deixar cheiro por onde passa. E por onde nós passamos hoje, nós deixamos rastros de quem não está nada abandonado em Deus. Porque por onde a gente passa, a gente começa a vomitar as nossas frustrações. Qualquer um que senta na mesa de conversa com a gente já começa a vomitar todo o sofrimento de uma semana, querido, pelo amor de Deus. Rapaz, eu falo para vocês hoje como um cara que está na quinta para fazer 5 pregações essa semana, 7 matérias, trabalhando, com formação de coroinha. Eu não sei quem vai limpar a minha casa. Tomara que seja meu irmão. Mas eu entendo que o carisma
que dar o exemplo de estar abandonado em Deus. Então levanta essa cabeça, ergue a cabeça, bota um sorriso nos lábios e pelo amor de Deus para de murmurar com a vida. Isso é um exemplo bonito que a gente tem para dar. Dá uma salva de palmas para Jesus maravilhoso. Para nós finalizarmos, me vinha muito uma questão. Não sei se vocês já viram aquelas árvores milenares. Aquelas árvores que o pessoal vai lá na Amazonas e tem que botar umas 15 pessoas para dar um abraço na peste da árvore, para roubar as energias da árvore. Pode entender? Aí vai lá roubar as energias da pobreza da árvore. Aí, quando vem essa pessoa para abraçar as árvores, e vem uma árvore milenar, uma árvore de mais de mil anos, árvore de 3.000 anos, e eu refletia sobre isso. Sabe como se faz para derrubar uma árvore milenar de uns 30 metros? Você faz um único corte bem próximo das raízes. Sabe como o demônio tem tirado muitos cristãos e jovens católicos da igreja fazendo um corte nas raízes? Quais são as nossas raízes? As nossas raízes significam voltar ao radical. É isso que a gente aprendia. Radicalidade católica é voltar ao radical, voltar às raízes. A raiz é o Evangelho, a raiz é a santidade. Como o demônio tem tirado nós da igreja, roubando a gente da santidade, roubando a gente dos propósitos. Então a gente está caminhando, mas por não se abandonar em Deus, a gente se frustra com o irmão, se frustra no namoro, se frustra com o pai, se frustra no emprego, se frustra com as matérias da faculdade, se frustra com a própria vocação, se frustra com tudo. E as nossas frustrações têm feito a gente ser arrancado pela raiz, tem tirado muita gente da igreja, tem tirado o exemplo, tem tirado o abandonar nas mãos de Deus. Hoje o convite de Deus para nós é voltar às raízes. E nós precisamos entregar os planos na mão de Deus. Quantos de nós que simplesmente vivemos a vida do jeito que acreditamos? E eu não estou falando de pecado, eu estou falando de entregar os sonhos nas mãos de Deus. Eu não aceito, querido, eu não entendo o católico que não reza para entregar o seu futuro. Eu não entendo o católico que não rezou para entrar na faculdade. Eu não entendo o católico que não rezou para namorar. Eu não entendo o católico que não rezou para terminar. Eu não entendo esse tipo de gente que não rezou para entrar na formação, que não rezou para assumir o ministério. Eu não entendo. Se não rezar, Deus não escuta. Se Deus não escuta, querido, Deus não vai falar se pode ou se não pode. Não é sobre pecado, é sobre propósito. Tem propósitos que só se realizarão no momento em que entregarmos a nossa vida para Jesus. Fala para quem está do seu lado, você está entendendo o que esse rapaz está falando? Gente, para nós finalizarmos aqui, eu só queria falar uma coisa que veio muito forte em meu coração. Repete comigo: confiança perpétua. Confiança perpétua. Eu acredito, querido, que a confiança em Deus é algo lindo que a gente pode ter. E eu queria dizer que vale a pena se abandonar em Deus. Porque diz Mateus 6, 26 que até as aves que não plantam e não semeiam, elas têm onde dormir. Quem dirá vós que vale mais que as aves? Então, querido, a confiança em Deus é essa certeza maravilhosa. Diz o Salmo 90, no versículo 7: 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Diz segundo Reis 6,16 que os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então eu queria dizer, querido, que nós não estamos sozinhos. Se abandonar em Deus é a certeza dessa confiança perpétua, de um Deus que não abandona, de um Deus que não te deixou órfão. Nós não somos frutos do acaso, não somos frutos da aleatoriedade. Somos planos do projeto perfeito do Salvador. E se somos planos desse projeto, precisamos entregar os nossos planos nas mãos dele, porque é ele que foi aquele que nos colocou aqui. Gente, isso é entregar e se confiar perpetuamente no Senhor. O convite de Deus para mim e para você hoje é uma confiança total no Senhor. Pergunta para quem está falando: você entendeu o que o rapaz disse? Bate no seu peito e diz: eu entendi tudo. Eu quero ouvir o barulhinho de você batendo no seu peito. Bate no seu peito e diz: eu entendi tudo. Agora, meus irmãos, eu convido você nessa hora, feche seus olhos em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, eu convido você a dar um passo de fé. Coloque a mão sobre o seu coração. Com seus olhos fechados, canta com a gente essa canção.
Só me fizeram fracassar. O tanto